A inovação alimentar é mesmo essencial para tornar a indústria mais sustentável e lucrativa? Descubra como tirar a inovação alimentar da teoria para transformá-la em vantagem competitiva real aqui na Prosa com Bertalha. Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha, prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem aqui comparecem para compartilharem seus conhecimentos e as suas experiências. E olha a prosa que estamos trazendo hoje: inovação alimentar na prática, da teoria para a indústria. A inovação alimentar deixou de ser um conceito distante e passou a ser uma necessidade concreta da indústria moderna, seja para garantir sustentabilidade, reduzir desperdícios ou oferecer produtos mais saudáveis e lucrativos. Empresas precisam levar ideias inovadoras diretamente ao mercado. Neste episódio da Prosa com Bertalha, vamos explorar caminhos práticos para transformar conceitos em ações reais, discutindo como organizações podem efetivamente implementar estratégias inovadoras na cadeia alimentar. Prepare-se para insights poderosos e descubra como dar o próximo passo rumo ao futuro da alimentação. Vamos refletir sobre esse tema fascinante e importante aqui na Prosa com Bertalha, onde a educação e os negócios caminham juntos para trazer muito mais inspiração à sua jornada. E eu tenho o privilégio de trazer aqui para a Prosa com Bertalha a Natasha Monteiro de Pádua, ela que é cofundadora e CEO da Upcycling Solutions, que transforma resíduos em valor agregado, impulsionando a eficiência em empresas alimentícias. Professora em curso de inovação e alimentos, é especialista em inovação, sustentabilidade e alimentos. Formada pela Universidade de São Paulo, possui experiência internacional e liderou projetos premiados globalmente. Olha só que honra receber aqui na Prosa com Bertalha a Natasha. Natasha, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Betália. É prazer em conhecê-lo e olá para todo mundo que está nos assistindo. Bacana, eu muito feliz aqui com a contribuição, seguramente que você vai trazer para a Prosa com Bertalha aqui. E antes de iniciarmos a nossa prosa, a nossa conversa, ô, Natasha, vamos pedir para o pessoal se inscrever lá no canal, né? Isso é Curtir a importante. prosa, botar um joinha aí para a Natasha, que veio voluntariamente contribuir com a gente. E vamos dizer um outro negocinho, né? Não esqueça de acionar o sininho da notificação, porque senão nós botamos lá as prosas e as pessoas não são avisadas que as prosas estão lá. Vamos começar então a nossa prosa aqui, Natasha. Por Vamos. que você está trazendo esse tema para a gente? Qual a relevância dele, Natasha? Nossa, eu acredito que inovação ela é relevante para todas as áreas, né? Independente da tua área de origem, inovação ela é sempre importante. Por quê? Porque ela fala de sobrevivência, né? De sobreviver de futuro. Então, hoje, às vezes, aquilo que a gente faz hoje, tudo bem, paga as contas da empresa, né? Sustenta a empresa, mas amanhã o cenário muda. E aí, como é que você se mantém relevante? Como é que você mantém a tua empresa relevante ao longo dos anos? Então, a inovação, ela vem muito por isso. A gente precisa garantir não só a nossa existência hoje, mas amanhã também. Então, eu acho que essa é a grande relevância desse tema. Perfeito, muito legal. A Natasha, que inclusive é professora formada na USP, muito legal. Ô, Natasha, Natasha, me diz uma coisa: qual o maior desafio na transição da inovação alimentar que vai da teoria para o chão de fábrica ou para o mundo prático? É sempre aquela história de que na teoria a prática é outra, né? A gente às vezes imagina algo e aí na hora que a gente coloca no mundo real, vai descobrindo os pontos de fricção, vai descobrindo os desafios. Mas acho que as maiores dificuldades nesse sentido, uma é aquela básica mesmo de custo, né? Algumas inovações elas vêm com custo, porque a gente não tem anos de otimização do sistema, né? Então é normal, sempre que você vai colocar, seja uma máquina nova, seja um processo novo, seja uma equipe nova, tudo que a gente vai inserir vem com custos que a empresa precisa se organizar para ter, né? E
a própria resistência das equipes, né? E é normal, a gente tem, o ser humano tem um pouco de dificuldade de lidar com mudanças, nós somos, assim, bichos muito de rotina. Então, precisa também, em termos, né, de cultura organizacional, a gente conseguir fazer com que as pessoas, né, abracem a mudança, né, e aceitem a mudança. Às vezes a gente tem mudanças que são muito positivas, mas a gente encontra essa resistência dentro das empresas. Então, eu acredito que essas são as duas maiores dificuldades, existem várias outras, mas uma é custo mesmo, aquela dificuldade prática mesmo de será que temos ou não temos budget para isso, e a segunda é essa questão cultural, essa resistência aí de pessoas. Sem pessoas a gente não consegue fazer nada, né? Então a gente precisa que elas entrem, embarquem nessa com a gente. E é muito legal isso que você está falando, Natasha, até porque aqui na Prosa Convertalha a gente tem trazido algumas experiências, algumas prosas voltadas para essa parte de change management ou management of change, né? Ou seja, que é exatamente fazer a gestão da mudança, que é alguma coisa extremamente importante. Então, eu concordo contigo, realmente o aspecto cultural é extremamente importante dentro desse contexto todo. E aí, como identificar oportunidades reais de inovação alimentar dentro da indústria, que é basicamente o papel que você faz na sua empresa aí, não é, Natasha? Exatamente. Eu acredito que todos os problemas, eles são oportunidades de inovação. Se tem algo que não está correndo bem, se existe um problema, a gente tem ali uma oportunidade de resolver. Sempre, qualquer que seja o contexto. Então, essa é a primeira dica, né, de onde encontrar, né, essas fontes, onde tem problema, onde existem coisas que hoje a gente não faz bem como poderia fazer, onde é que a gente tem pontos de fricção, onde é que a gente tem perda, né? Principalmente no contexto da minha empresa, da Upcycling Solutions, a gente trabalha muito com resíduos. Aliás, a gente trabalha basicamente com resíduos. E são resíduos que a gente chama de inevitáveis, né? Então, eles são de recorrência, porque a indústria ela sabe o que ela produz, né? Ela produz com recorrência, e são inevitáveis, então são inerentes, é a natureza do alimento, é isso. Não é uma falha de gestão. Então, não é, aquela máquina está tendo uma perda porque ela, né, está com uma fuga. Não é isso, é mesmo, é inerente. Se eu uso ovo, ovo tem casca porque é inerente do ovo. E aí eu só preciso do que tem dentro dele, o que é que eu faço com essa casca? Só que em casa a gente tem, sei lá, usa um, dois, três, meia dúzia. Na indústria a gente começa a falar assim de ordens de toneladas. Então a gente já não pode se dar o luxo, né, de simplesmente, pum, descartar, não fazer mais nada com isso. E isso são oportunidades de inovação. Por quê? Porque cada um desses hoje resíduos, né, também são partes do alimento. Né? São partes do alimento que a gente está descartando, são partes que têm nutrientes, são partes que têm utilidade. Então, são oportunidades muito boas de inovação que a gente identifica dentro das indústrias. Mas em outras áreas, em outros contextos, todos os lugares onde a gente hoje tem problemas, pode, pode ir lá esmiuçar que é uma oportunidade também de inovação. Olha só que legal, eu não havia pensado nessa perspectiva, principalmente do exemplo que você trouxe, que é o exemplo do ovo, né? Ou seja, tem indústria que utiliza muitos ovos, realmente, e esse volume é muito grande, o que fazer com a casca? Eu vejo aqui em casa, na realidade, eu coloco o ovo, espremo o ovo, quebro ele em pedacinho pequenininho e coloco no lixo orgânico, né? E aí me vem uma pergunta que está muito relacionada a esses pontos que você trouxe agora há pouco, que é quais as melhores práticas, na sua visão, Natasha, para reduzir o desperdício alimentar por meio da inovação? O ovo é o exemplo, não é isso? Assim, primeiro de tudo, que a gente fala assim, se você não criar um problema, você não precisa lidar com ele, né? Então, parece meio bobo, mas a gente sempre fala assim, não crie problemas. Se você tem oportunidades de simplesmente reduzir, eliminar aquele resíduo, de eliminar aquela geração, faça. Comece eliminando tudo aquilo que você não precisa.
Mas, evidentemente, você ainda vai gerar, não vai ter jeito, né? Você não consegue zerar. Aí sim, do que realmente é inevitável, né, que é inerente, você já faz uma boa gestão, você já eliminou, né, o que era desnecessário, aí sim é que a gente começa a ter as boas práticas ali dentro. O que a gente fala é o seguinte: sim, existe, por exemplo, em casa é ótimo você ter uma compostagem. Excelente, porque é um resíduo pequeno, muito fragmentado. Na indústria, a gente trabalha com grandes volumes dos mesmos resíduos, né, é, em que a gente tem já previsibilidade, né? Você sabe o quanto você produz, logo você sabe o quanto você gera também desse resíduo. Então, quando a gente tem previsibilidade, a gente consegue fazer o que se planejar. Você não está sendo pego de calça curta, você sabe que aquilo vai acontecer. Então, ali é que a gente começa a ter oportunidades de buscar solução. A gente, o que a gente diz, né, é muito comum as pessoas falarem, ah, a compostagem é maravilhoso. É, mas a compostagem ela é o fim da cadeia, não o início, Uhum. né? A gente tem outras coisas para compostar, né? O resto de comida do prato, né? Um resíduo mais contaminado. A gente tem outras coisas que a gente pode compostar. A gente tem outras coisas que podem ir para a ração animal. E, por fim, a gente tem partes de alimentos que a gente poderia levar para alimentação humana, ou para cosméticos, ou até para medicamentos. Né? Quantos medicamentos, por exemplo, quantos princípios ativos a gente está jogando fora simplesmente porque a gente nem sabe que eles existem, né? A gente nem sabe que estão escondidos ali, né, dentro dos alimentos. Quantos ingredientes, por exemplo, pegando um exemplo de cosmético, a indústria é, já gerou muito microplástico, né? Hoje, cada vez menos a gente encontra esse tipo de produto, mas aquelas bolinhas esfoliantes, elas são microplásticos. E aí, o que que a gente tem de material que a gente poderia substituir? Olha, a gente tem semente de goiaba, que a indústria de suco gera muito. A gente tem semente de damasco. A gente tem, né, o caroço de damasco, né, Uhum. moído. Você tem a borra do café. Ou seja, você tem N outros ingredientes que ainda são resíduos. Ou seja, a gente traz um ganho pensando em supply, a gente traz um ganho muito grande se a gente utiliza partes que até então seriam descartadas, seja pela nossa própria indústria, seja pela indústria de outros, né? Porque também a gente não precisa ficar trancado ali, né, no nosso. A gente pode e deve ter essa relação entre indústrias. Então, quando a gente começa a abrir mais a cabeça e pensar mais em valor, né, e menos no, eu quero alguma coisa que absorva todo o meu volume. Jogo tudo na compostagem e resolvi a minha vida. Sim, mas em termos de valor, a gente gera muito pouco. Né? Mesmo a ração animal, a gente gera muito pouco. E de repente a gente começa a ter aplicações em cosméticos, a gente começa a ter aplicações em ingredientes. Eu posso isolar uma fibra, eu posso extrair um composto bioativo, que pode virar um suplemento alimentício, por exemplo. Eu posso gerar ingredientes que trazem funcionalidade para a própria indústria de alimentos, um texturizante, né, um corante, por exemplo, natural, feito a partir do que até então seriam resíduos. Aí a gente está aqui, né, pensando mais no contexto de indústria de alimentos, a gente está aqui buscando, né, o ingrediente que a gente fala, né, o clean label. Então, não, queremos naturalidade, queremos clean label, a gente não quer nada artificial, e de repente a gente está jogando toda essa naturalidade no lixo, né? Então, assim, é uma indústria que, quando ela começa a utilizar esses resíduos para gerar valor, ela resolve dois problemas. Ela se torna mais eficiente, ela para de jogar isso fora, para de gerar resíduo, e ela ainda gera valor, inclusive monetário, tá? Porque, assim, esses ingredientes, eles valem dinheiro, tá? A gente tem que falar do nosso mundo real, né? Como é que a indústria opera? Como é que qualquer empresa opera, né? A gente tem que pensar financeiramente também. Então, a gente consegue resolver dois problemas aí com uma cajadada só. E isso é uma fonte excelente de inovação. Ah, que legal. E aí, uma das coisas, conforme você fala sobre essas possibilidades, você falou do café, falou do damasco, falou já do ovo, né, uma série de coisas aí. Eu penso até no caroço de azeitona, né, coisa desse tipo, né? Como convencer uma indústria tradicional a abraçar essas novas tecnologias alimentares? Como é que você enxerga isso, Natasha?
importante que a gente traga coisas concretas. Então, sustentabilidade é muito amplo, é muito abstrato. E aí, às vezes, é difícil para essa indústria, mesmo que as pessoas dentro dela acreditem na sustentabilidade, saibam da importância, é muito difícil até ela vender essa ideia, por exemplo, para a autogestão, né, para o tomador de decisão, porque fica aquilo meio no ar. Então, quando a gente começa a trazer um valor concreto, aí a gente começa a ter mais base de convencimento. Olha, a gente vai aumentar X% na tua receita sem precisar esgotar a capacidade da tua máquina, sem precisar aumentar a área de plantio, sem precisar, né, exigir mais da tua estrutura, basicamente usando algo que você já pagou, né? E que você vai fazer um aproveitamento melhor. Porque aqui, na verdade, se você compra um ovo e usa só o conteúdo e joga a casca, o preço do ovo é o mesmo. Se você usa só a polpa da fruta e joga fora o caroço, joga fora a casca, o preço é exatamente o mesmo. Agora, se você consegue usar a polpa da fruta para fazer outro produto, e com a casca gerar um outro produto que você vai vender também, e com o caroço gerar um outro produto que você vai vender também, maravilha. Você para de pagar esse custo de descarte e ainda gera mais duas novas fontes de receita e você fica muito menos vulnerável. Pensando, por exemplo, na cadeia do cacau, né, que agora está, ou na própria cadeia do café, que também está super cara, né? Por exemplo, o café a gente usa basicamente ao grão, mas assim, a folha do café é excelente. A fruta, né, a cáscara do café também é excelente. Ela tem cafeína natural, ela tem compostos que são excelentes moduladores de sabor. Então, elas poderiam tranquilamente gerar novos ingredientes feitos dessas partes que simplesmente nunca interessaram para o produtor, e isso também ajuda a tornar essa cadeia mais resiliente. Por quê? Porque você fica menos vulnerável a essas flutuações de preço. Se da mesma planta, por exemplo, falando planta, mas poderia ser uma matéria-prima animal, mas se da mesma planta você consegue extrair diferentes ingredientes, né, das diferentes partes dela, se de repente você tem uma alta no preço, você vai equilibrando com os outros insumos. Né? O cacau, a gente usa o quê? 10%, 15%, é a amêndoa do cacau, que é o que você usa para fazer chocolate. Todo o resto do cacau é descarte, mas você tem o mel do cacau, a polpa da fruta, você tem a própria casca, né, dele, e tudo isso também poderiam gerar outros ingredientes, sejam alimentícios, sejam em outras indústrias, tá? A gente fala menos, mas assim, a construção civil, por exemplo, pode muito bem se aproveitar de casca de arroz, que dá um bom material, é rico em sílica, né? A construção civil pode, já vi painéis, por exemplo, feitos de caroço de açaí. Então, uma área que está muito distante da nossa, mas ao mesmo tempo poderia estar muito perto. A gente vê tecidos feitos de coroa de abacaxi, né, que dá uma fibra excelente, ou feito de fibra de bananeira. Então, a gente resolve, né, um problema da indústria têxtil, traz um tecido melhor e também resolve um problema da indústria de alimentos. Então, que eu vejo que a gente pode ter muito mais dessas conexões entre indústrias também. Bacana, E isso fantástico. ajuda a vender. Isso ajuda a vender internamente, né? Muito legal, muito legal. Natasha, nós estamos chegando ao finalzinho aqui do primeiro tempo. Vamos fazer o Tá. seguinte: nós vamos chamar a Dona Corujinha, ela vem aqui cantarolar para a gente e nós voltamos já já para o segundo tempo. É Vapt-Vupt. Pode ser, Natasha? Maravilha. Claro. Olha só que prosa fantástica nós estamos tendo aqui com a Natasha. A Natasha que está trazendo aí um conhecimento muito legal, muito bacana, voltado para a inovação, principalmente na área de alimentos, citando alguns exemplos extremamente interessantes, mas a Natasha tem mais exemplos. E aí, Natasha, como transformar tendências alimentares em produtos comercialmente viáveis? Eu queria ouvir, né? Eu queria ouvir um pouquinho a história do ovo, do grão de bico que você Nossa, mencionou tem um aqui nos monte. bastidores. Pode ser? Pode, claro. Eu acredito muito que, assim, as tendências, elas indicam, né, movimentos aí que estão mudando comportamentos, né, estão impulsionando novos comportamentos aí dos consumidores. Mas não é algo escrito em pedra, até porque a própria sociedade, ela é dinâmica, as mudanças, elas são dinâmicas. Então, o grande segredo das tendências é
conhecer muito bem a tua própria empresa, a realidade da tua empresa, para poder aplicar essas tendências naquilo que faz sentido para a tua empresa. Então, existem tendências muito fortes, mas que às vezes não fazem sentido nenhum, não casam com a estratégia da tua empresa. E às vezes a gente tem que não aproveitar determinadas tendências e faz parte, né? Já outras, a gente consegue casar com aquela empresa. Quando a gente mesmo faz projetos na Upcycling Solutions, por exemplo, a gente fala, não basta descobrir o que é tecnicamente viável de fazer com aquele resíduo. A gente precisa também saber o que é desejável pelo mercado, né? O que o mercado demanda e, ao mesmo tempo, o que aquela empresa consegue entregar, o que faz sentido, né, para as operações daquela empresa, para a estratégia daquela empresa, o que cabe na realidade daquela empresa. Né? Então, se eu trago para uma empresa muito conservadora algo que é ousado demais, a empresa pode travar, ela pode não conseguir falar, olha, isso aqui não é para mim. Então, essa leitura, né, é muito um olhar que a gente, apesar de vir muito da área técnica, a gente tem que ter um olhar também muito humano, né? Fazer bem essa leitura de como da realidade daquela empresa, pelo menos em termos de resíduos, que a gente começa trabalhando com os resíduos que aquela empresa tem, né? Que geralmente é o mais fácil, porque é o problema que ela já tem hoje. Mas a verdade é que ela não precisa necessariamente ser a geradora, ela pode ser também a receptora. Né? Se ela tiver um bom olhar para isso, ela pode aproveitar outras oportunidades. Então, a gente, usando exemplos assim mais práticos, né? Como a gente começou falando do ovo, e aí você tinha perguntado, né? Mas e aí a casca do ovo dá para fazer o quê? Então, por exemplo, a casca do ovo ela tem uma membrana, né? Ela tem ou uma pelinha, uma película, que ela é muito rica em colágeno e que ela pode, né, ser usada para desenvolver aí uma suplementação de colágeno, seja para alimentação humana, seja para outras finalidades. Né? Porque às vezes também a legislação não permite algumas coisas e tudo bem, a gente tem outras formas de aproveitar. E a casca do ovo ela é muito rica em cálcio, né? Então você tem também várias aplicações para a parte branca da casca. E tem o movimento ao contrário, né? Não é só tudo que o ovo pode te dar, mas também como substituir o ovo. Então, nesse caso, né, pensando no ovo que tá com preço, né, muito alto, principalmente por causa da questão dos Estados Unidos, que nesse momento tá, né, a dúzia do ovo já está chegando aí aos US$ 5, você tem também outras maneiras de contornar esse problema, pensando ao contrário. O que é que eu posso usar no lugar do ovo? Então, por exemplo, mencionando, falando de resíduos ainda, a água da cocção do grão de bico, ela é um muito bom substituto de claras em neve. Ela não substitui o ovo inteiro, mas ela substitui pelo menos as claras. Então, para aplicações, por exemplo, de merengue, eu posso bater aquilo, né? Aerar aquilo, bater na batedeira, que eu vou ter umas claras em neve feitas a partir da água de cocção do grão de bico. Então, a gente começa a ter aí um ingrediente que além de tudo é vegano, né? Então também ele serve para outras indústrias, né? Que às vezes estão procurando um substituto para o ovo, ou seja por custo, ou seja por questões de ser uma matéria-prima animal. É, Então a gente tem várias oportunidades, né? Seja saindo usando tudo que aquele ingrediente te dá, que aquela matéria-prima te dá, seja também usando outros resíduos para substituir uma determinada matéria-prima, né? Trazer uma nova funcionalidade e mesmo trazer inovação para o mercado, né? Trazer novos ingredientes que a gente às vezes até então não tinha. Bacana, muito, muito legal. Quando você fala cocção, é o cozimento, né? É o cozimento, é o Tá, tá, cozimento legal, do grão de legal. bico. E outro ponto que eu queria trazer aqui, ô Natasha, como mensurar o impacto econômico e ambiental de uma inovação na indústria alimentar? É algo difícil, não é? O econômico geralmente é o mais fácil de medir, porque ele é financeiro. Aham. Né? A gente precisa segurar um pouco da ansiedade, porque também tem isso, né? Faz o investimento hoje e já quer que aquilo dê dinheiro hoje à tarde, de preferência, né? Fiz o investimento hoje de manhã, quero que dê dinheiro hoje à tarde. Você falou, não é bem assim. A gente tem aí um tempo estimado de retorno desse investimento, né? Tem todo um período, né, de uma curva aí de adoção dessa inovação, um trabalho de vendas e etc. Mas, via de regra, né,
o investimento econômico ele é muito mais fácil de mensurar, né? Retorno financeiro, né? Está se pagando, não está se pagando. Agora, existem outros impactos que eles não são monetários, então eles costumam ser um pouco mais difíceis de medir. Então, por exemplo, e às vezes até o contrário, às vezes até você gasta dinheiro num primeiro momento, né? Porque você não tem um ganho de escala. Então, por exemplo, eu vou trocar uma embalagem que, que por outra que é mais sustentável, e aí muito provavelmente essa nova embalagem vai custar mais caro. E aí, como é que você mede esse ganho? Porque, na verdade, ele, num primeiro momento, é uma perda. Financeiramente, pelo menos inicialmente, ele é uma perda. Mas aí você tem um ganho futuro, né? Um ganho de não geração de resíduos, né? Um ganho de imagem, de reputação dessa empresa. Então, nem todo ganho é monetário. Você tem algumas coisas que são mensuráveis, uma pegada de carbono, por exemplo, né? Você pode encomendar um estudo, você pode medir. Outras, né, por exemplo, um ganho de reputação, né, uma consciência limpa, por exemplo, são alguns benefícios que a gente sabe que existem, mas eles já não são muito tangíveis, né? Então é questão de equilibrar. Se a empresa só pensa com a cabeça do que ela pode medir, infelizmente algumas coisas ela não vai conseguir. Bacana, bacana, legal. E aí teve um momento em que você fez comentários do que é possível e o que não é possível fazer, principalmente por regras governamentais ou coisa desse tipo. Aí a pergunta que eu tenho para você, até porque esse também é um problema, lógico que varia de país para país, mas qual é a sua visão de como as regulamentações afetam o ritmo da inovação alimentar no mundo prático, Natasha? Assim, é normal que a regulamentação demore um pouco mais a acontecer. A inovação anda mais rápido. Eu até digo, né, sempre disse que é muito difícil a gente fazer lei para aquilo que nem existe, né? Então, geralmente o ritmo normal é primeiro se desenvolver inovação e depois você vai lá batalhar para conseguir regulamentação disso. O que não pode, ou pelo menos não deveria existir, é uma demora, um descompasso muito grande, né? Então, o que acontece? Você tem mercados que a inovação se desenvolve e aí daqui 10 anos vai legislar, e aí realmente fica difícil, né? Então, pegando um exemplo, por exemplo, do segmento aí do plant-based, é um exemplo que, assim, ainda se está discutindo. Poxa, mas essa onda começou faz uns 10 anos, né? A gente começou a ver esse desenvolvimento faz uns 10 anos. Poxa, e não deu tempo ainda a gente, né, legislar sobre. E aí, como é que o mercado se desenvolveu? Encontrando brechas, né? Foi encontrando as suas maneiras. Outros travam por completo. Então, por exemplo, a cannabis, até se conseguiu a cannabis medicinal. Mas, por exemplo, quando a gente vai para alguns países da Europa, ou quando a gente vai para os Estados Unidos, em que você tem um mercado de edibles, né, que é a parte comestível, né, da cannabis, você tem uma gama imensa de produtos alimentícios que simplesmente nunca se desenvolveu no Brasil, porque você não consegue nenhum insumo, porque aí é uma questão criminal, né? No caso do plant-based, eu posso até ter aí uma questão, posso chamar de hambúrguer? Não posso, né? Hambúrguer de ervilha, por exemplo, posso chamar? Não posso chamar? Tem essas discussões, mas assim, não é proibido você fazer um disco, né? Aí à base de ervilha e vender. Agora, no caso de uma cannabis, por exemplo, aí a gente já começa a ter problemas. No caso dos resíduos, muitos ingredientes upcycle de hoje têm que entrar como novos ingredientes. Existem maneiras, né, da gente, por onde a gente pleitear, poxa, se eu como essa fruta, eu deveria poder comer um ingrediente feito da casca dela, né? É um pouco mais fácil do que o caso da cannabis, mas ainda assim, para a agência regulatória, ela fala, olha, mas eu preciso saber se eu não estou concentrando uma substância dessa casca, né? Eu preciso garantir que eu realmente não estou oferecendo risco, que realmente é seguro, e aí às vezes até um excesso de zelo, mas justificável, né? Agora, existe forma da gente reduzir esse descompasso, né, entre a inovação e a legislação, né? Então, uma é a gente ter uma legislação um pouco mais proativa e menos reativa. Normal, né, que a legislação ela demore um pouco mais, né? Você não vai fazer uma lei para algo que ainda nem existe, mas a gente pode sim ter um mercado mais proativo e menos reativo. A gente pode diminuir esses tempos.
A gente pode até olhar para o exterior, por exemplo, e chances são que em algum momento aquela mudança também chegue aqui. Se cria uma empresa para aquele segmento, né? Ou que o mercado atual comece a lançar produtos naquela categoria. Então, a legislação ela pode já, né, as agências podem já começar a legislar para isso, mesmo que a gente ainda não tenha um mercado desenvolvido, porque o próprio fato da gente começar a fazer legislação para isso começa a criar um ambiente mais favorável para que as empresas entrem e invistam, né? E mais recentemente conheci o conceito do sandbox, eu achei aquilo incrível. E o pessoal falando de cannabis, né? O pessoal da cannabis fez um pedido, mas isso mais no contexto medicinal, não foi ainda para um contexto alimentício, que é um período, né, em que se afrouxa, né, entre aspas, mas assim, mas que se permite que a inovação aconteça sem ainda esse peso da lei e meio que a lei desenvolva junto, né, a partir desse florescer do mercado. No Reino Unido, e, se não me engano, mês passado, depois eu confirmo, mas no Reino Unido, por exemplo, se criou um sandbox para poder se desenvolver o mercado de alimentos cultivados, né? Então, por exemplo, aquela carne cultivada em laboratório, você já tem também leite, você tem gordura, você tem N ingredientes desenvolvidos em laboratório. E aí, como é que a gente cria legislação para isso? Espera aquilo chegar e se desenvolver desordenadamente? Né? Ou a gente trava esse desenvolvimento porque a gente não criou essa legislação, ou a gente cria, né, esse conceito do sandbox aí regulatório e permite que as empresas comecem a investir nisso e meio que vá desenvolvendo isso em conjunto, né? Eu tenho até uma colega que lembrou super bem, não sei se eu posso falar nomes, né? Pode? Pode, né? Mas por exemplo, a Juliana Gleiser da Accenture até escreveu sobre isso e pontuou muito bem. Por exemplo, a gente tem as disciplinas do design de futuros, né? Os futuristas, por exemplo, poderiam trabalhar em conjunto, poderiam ser consultados, por exemplo, pelas agências para pensar cenários futuros e aí sim criar, né? Imaginar quais vão ser os problemas do futuro, os desenvolvimentos do futuro, para que a gente possa um pouco mais proativamente pensar já em legislações para isso, né? A própria comida de laboratório, né, o cultivo celular, em maior ou menor grau, a gente já imaginava que em algum dia aconteceria. Poderia até não saber muito bem como, mas algumas implicações a gente já imaginava que elas aconteceriam, né? Então, a gente tem maneiras, né? A gente tem o sandbox regulatório, a gente teria o próprio futurismo, que poderia ser um aliado, a gente tem a própria velocidade, né, na reação, né, da agência conseguir regulamentar mais rapidamente, a gente pode pensar em modelos muito mais construídos de perto com as empresas, com as associações, né, empresariais, porque aí a gente, mesmo que a legislação ainda aconteça, né, um pouco mais devagar, né, mas aí a gente começa realmente a fazer com que isso se torne mais dinâmico e que a gente encurte essa distância. A gente tem N maneiras, né, que a gente pode encurtar essa distância, porque a inovação, a regulamentação, ela não é um monstro que veio para podar a inovação. Não é esse o intuito. A legislação, ela vem para trazer segurança. Segurança tanto para o consumidor quanto para as empresas sérias que fazem as coisas corretamente, né? Eu digo, por exemplo, eu também quero uma regulamentação do upcycling, por quê? Porque eu não quero que o mercado caia em descrédito, que o consumidor pare de acreditar nisso, né? Que ele comece a desconfiar, sei lá, da segurança, né, de um alimento upcycled. Eu preciso que ele confie. A legislação, ela é muito mais minha aliada. Agora, eu preciso é que ela caminhe mais rápido para que ela possa me ajudar e não me prejudicar. Então, mas isso dá muito pano para manga, né? A gente pode discutir muito sobre isso. Muito bom, muito bacana. Natasha, nós estamos chegando aqui ao finalzinho da No nossa final, prosa. Passou voando realmente. Vamos agradecer aqui a Flávia Gurgel, né, que nos obrigada colocou em pela contato para indicação. poder fazer essa prosa aqui. Gratidão enorme pela sua participação aqui, Natasha. Muito obrigada. Foi um prazer participar. Então, convido todo mundo, quem gostou, compartilha com um amigo, né? Deixa sua curtida, deixa seu joinha, né? Compartilha aí
para proliferar essa prosa que é tão importante e que traz tanta gente incrível como a própria Flávia, né, e tantos outros que ainda estão por vir. Muito obrigada pelo convite, tá? Foi um prazer enorme. A gente nem viu passar, né? A gente já Realmente, aqui passou voando aqui. voando. Natasha, o infinito e além, e o que nós fazemos em vida, Obrigada. certamente ecoa na eternidade. Um abração para você, tudo de bom. Obrigada, um abraço, tchau, tchau.